que enviei para os irmãos sobre o que é música e aonde se originou a música. Alguém pode me responder? Aonde foi originada a música? No céu, né? E nós cremos porque existe uma referência bíblica, né, que aponta para isso. Então, nós sabemos que a música ela foi criada no céu, isso é uma verdade, nós já leremos o texto. Agora, eu ouvi algumas vezes, e talvez os irmãos também já tenham escutado isso, né, que o diabo, ou Satanás, Lúcifer, ele era regente do coral celestial. Quem já ouviu isto? Não é? Alguns irmãos já ouviram. E vocês creem ser isto uma verdade? Hein? Então, nós vamos ver hoje se tem base bíblica, não é, para aquilo que nós estamos ouvindo. A primeira base bíblica é sobre a criação da música, e nós não temos especificamente o momento onde a música foi criada, mas nós vemos a música no céu, no início da criação. Eu quero que os irmãos leiam comigo, por favor, o livro de Jó, o capítulo 38. Jó 38. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas os teólogos, os estudiosos afirmam que o livro de Jó está reportado como um dos primeiros livros da Bíblia, não é? E que Jó ele é contemporâneo, ou foi contemporâneo de Abraão, não é? Mas então por que o livro de Jó não aparece no início? Porque a Bíblia ela está organizada de forma lógica e não de forma cronológica. Então, por isso que nós iniciamos na nossa Bíblia, vemos o livro de Gênesis, que significa o livro dos começos. Mas nós vamos então ver uma referência bíblica da música no céu antes da criação do homem. Jó 38, versículos 4 a 7. O Senhor está falando com Jó. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homens, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? Então, nós vemos aqui neste texto a música no céu no momento da criação. O Senhor ele está fazendo uma pergunta a Jó, aonde ele estava quando as coisas foram criadas. E quando estudamos, sobretudo, angelologia na Bíblia, doutrina dos anjos, nós vamos entender que quando Deus está falando aqui, na versão que tenho, a NVI, não conheço a versão dos irmãos, como está o texto, mas as estrelas matutinas, elas estão apontando para os anjos. Então, o Senhor está fazendo uma pergunta a Jó. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, onde você estava? Então, nós vemos aqui a música já antes da criação do homem. O Senhor já tinha criado os céus, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então, nós vemos aqui a música já no ambiente celestial. Então, a música ela é de origem divina, é de origem celestial. Agora, para ficar bem claro, quero convidar os irmãos para lerem comigo Ezequiel, capítulo 28, verso 11 a 19. Diz-se no meio evangélico, né, que o diabo, ele era, ou Satanás, ou Lúcifer, ele era regente do coral no céu, e por isso que ele não gosta do louvor, e esta afirmação não é verdade. Então, não tem base bíblica para isso, mas nós vamos porque talvez da onde venha
essa afirmação. Ezequiel, capítulo 28. Nós estamos falando sobre a origem da música. Nós já vimos que ela foi criada no ambiente celestial. E esse texto de Ezequiel, ele é também uma projeção profética. O que isso significa? Deus está falando aqui, através do profeta, de um tipo, está falando de uma pessoa, mas nós vamos entender que esta pessoa é o próprio diabo. Então, nós vamos ver de onde vem essa base para algumas pessoas afirmarem isso. Do verso 11 ao verso 19, diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Então, este rei de Tiro aqui, ele é uma figura do diabo. Então, Deus está usando o profeta para falar de uma projeção profética. Então, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Aí o texto diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus. Então não é o rei Tiro, que é o texto está apontando. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Então está falando de um enfeite. Mas eles estavam enfeitados com um querubim. E nós sabemos, pelo estudo bíblico, que os querubins são figuras celestiais. Existem os anjos, querubins, serafins. Então, nós vemos aqui que não é o rei uma pessoa, mas está sendo feita uma projeção nele. Depois, você estava no Monte Santo de Deus. Ele estava na presença de Deus. E caminhava entre as pedras fulguejantes, ou afogueadas. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Ele foi lançado por terra. Depois diz assim: e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, ou por terra na versão Almeida Revista e Corrigida. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do comércio desonesto, você profanou os santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinza no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações o conheciam, espantaram-se ao vê-lo, chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Então, o texto vai nos dizer que este ser era um ser que estava coberto de enfeites. E quando nós olhamos esta mesma passagem, ou uma passagem paralela em Isaías, capítulo 14, nós vamos para Isaías. Isaías também vai fazer as mesmas afirmações, ou parecidas, a partir do verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte Sião. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo,
mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito responde: esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, com roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, você não se unirá a eles nem no seu sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Então, nós vamos ver nesse texto que este ser é uma figura de Lúcifer, ou do diabo, mas nenhuma afirmação há, e este é o texto bíblico que aponta para a sua queda. Só um segundo. Um texto bíblico que aponta para a sua queda, mas a Bíblia em nenhum momento diz que esse ser, ele era regente no coral de Deus. Ele estava no Éden de Deus, ele era precioso, coberto de topázio, diamante, turquesa, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. E na versão Almeida Revista e Corrigida, eu não sei se é a versão que você tem, esse texto diz o seguinte, é daqui que vem este conhecimento. Esse texto diz assim, Ezequiel 28, 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Estava no Éden de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, e sardônio, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus píferos estavam em ti. Então, nesta versão, que é diferente da versão NVI, vai dizer que este ser, ele tinha nele tambores e pífaros. Então, era um ser que, segundo as pessoas que afirmam isso, estava relacionado à música, porque nele, além de beleza, havia instrumentos musicais. Então, algumas pessoas pegam este texto para afirmar que Satanás era regente do coral de Deus no céu. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Nós vemos aqui, então, que a música, ela se originou no céu. Deus, no momento da criação, o texto diz que os anjos estavam cantando, havia cântico. Então, a origem da música é uma origem celestial, mas esta afirmação é importante, porque eu já vi algumas pessoas afirmando isso, e nós não temos base bíblica para isso. Então, o nosso seminário é música na igreja, uma abordagem bíblica e teológica. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Então, não pegue isto como uma verdade. Amém? Alguns já tinham escutado. Agora, nós precisamos entender também o que é música. Na apostila que nós temos aqui, não tem esta definição. Se Deus permitir, amanhã eu vou trazer para os irmãos aquilo que eu tenho aqui, um artigo, são alguns pontos do Manual de Culto e Adoração da Convenção Batista Brasileira, e por isso eu coloquei para os irmãos o que é música na igreja, o que é música sacra, e quando ela é sacra. Quando ela a palavra sacra tem a ver com santidade, então a música na igreja. O que ela comunica? Então, a primeira coisa que a música na igreja deve comunicar, e eu coloquei essas questões para os irmãos, é a realidade de Deus.
Então, a música na igreja, ela tem que comunicar Deus, ela precisa apontar para Deus. Depois, uma outra característica é que a música ela é sacra quando ela comunica a realidade de Deus, mas quando também ela revela Deus e os seus atributos. Então, os atributos de Deus, santidade, eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. Então, a música, ela serve para comunicar a realidade de Deus e revelar Deus e seus atributos. Então, a música na igreja, ela precisa apontar para Deus. Depois, quando é baseado naquilo que nós cremos como verdade, né? É aquilo que eu creio, que a música na igreja ela é sacra quando ela conduz as pessoas a responderem à revelação de Deus. Então, a música na igreja ela precisa levar as pessoas a corresponder à glória de Deus. Por isso que nós vimos no texto que o Senhor faz uma pergunta a Jó, onde é que ele estava quando as coisas foram criadas, e o que os anjos estavam fazendo. Eles estavam glorificando a Deus, eles estavam cantando a Deus. Então, a música na igreja, ela precisa ser um veículo para comunicar a realidade de Deus, os seus atributos e para conduzir as pessoas a responderem a esta realidade. Então, por que a música ela é ministrada? Para que, quando vocês estiverem ministrando, para que as pessoas respondam a manifestação poderosa de Deus e a sua criação. Então, isso é o propósito da música na igreja. E depois, ainda um outro ponto. Quando a música é sacra, quando ela cria condições para facilitar experiências pessoais com Deus. Então, nós não vimos não nos dirigimos ao culto, à casa de Deus, somente por buscar experiências. Mas a música, ela é sacra quando ela leva as pessoas a ter experiências com Deus através da própria música. Então, este deve ser o objetivo da música na igreja. Comunicar a realidade de Deus, revelar a Deus os seus atributos, conduzir pessoas a responderem esses atributos e levar as pessoas a terem experiências com Deus. Não experiências emocionais somente, mas experiências pessoais. Então, esta deve ser a verdade a qual nós devemos nos fundamentar como ministros do Evangelho e como músicos na igreja. Depois, ainda, o que é a música no culto? A música no culto, ela deve expressar a nossa fé. Então, os nossos cânticos devem refletir os nossos valores, as nossas crenças. Então, a música, ela é um veículo, uma ferramenta para afirmar aquilo que nós cremos, aquilo que são os nossos valores estabelecidos pela Bíblia. Então, eu vou ler esse tópico aqui, os irmãos terão acesso a ele amanhã. Música no culto. A música no culto expressa a nossa fé. O cântico reflete a fé, as tradições, os valores, as preferências, as doutrinas, os rumos e a espiritualidade de cada um de nós. Nosso cântico reflete quem somos e onde estamos na peregrinação cristã. Então, esta é uma afirmação de Joan Ler Sutton, que está baseado no Inário para o Culto Cristão. Então, a música no culto é uma ferramenta que, através da ação do Espírito Santo, nos conduz a adorar a Deus, a edificar os outros, suprir as necessidades espirituais dos membros da igreja e proclamar
o Evangelho. Então, a música é sacra, ou a música na igreja, ela serve para atingir esses objetivos, não é? Para glorificar a Deus. Então, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, porque achei muito interessante, e amanhã os irmãos terão uma cópia. Agora, a música no culto do Antigo Testamento. Se nós queremos ser bíblico, nós precisamos olhar para toda a Bíblia, não é? Porque o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, e o Novo Testamento lança a luz para o Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos com a lente do Novo Testamento para o Antigo Testamento, nós temos, então, a revelação completa de Deus. Então, vamos para a apostila agora, a música no culto do Antigo Testamento. Qual é o objetivo desta primeira palestra? Conhecer as funções, motivações e organizações da música no culto do Antigo Testamento. Introdução. Estudar a música do culto do Velho Testamento é muito interessante. Há vários detalhes que passam desapercebidos e que demonstram o cuidado com o que era conduzida e executada, sendo uma das partes importantes do culto. Caim foi registrado como pai dos que tocam. Caim foi registrado como pai dos que tocam harpa. Não, desculpa. Há várias referências à música já no livro de Gênesis. Jubal, descendente de Caim, foi registrado como pai dos que tocam harpa e flauta. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 21. Então, nós vamos entender a música na Bíblia a partir do Novo Testamento. Esse texto de Gênesis é muito interessante, e eu quero ler a partir do verso 17, não só o verso 21, porque, como já falei nesta noite, Gênesis é o livro dos começos, Gênesis significa começo. Então, há na antropologia social não bíblica descoberta do fogo, descoberta do ferro, não é? Mas a Bíblia nos aponta neste texto estas verdades. Eu vou falar de algumas e depois vou falar da instituição divina, da arte e da música logo no início. Então, a partir do verso 17, diz assim, olha: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade. Então, nós vemos aqui que, no início, os homens não moravam em cavernas. A Bíblia não nos dá base para isso. A Bíblia nos diz que eles se organizaram em uma cidade. É claro que não é uma cidade como nós conhecemos hoje, mas isso aqui aponta para o setor imobiliário. Então, a Bíblia vai nos dizer que Caim fundou uma cidade. Depois diz assim, ó, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusalel e Metusael a Lameque. Então, depois, Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Aqui é a agropecuária. Depois, o nome dos irmãos dele era Jubal, que foi o pai de que todos os que tocam harpa e flauta. Então, aqui, cultura e arte. Então, a Bíblia aponta para a música desde o início da criação divina. Nós vemos a música no céu, mas quando Deus estabelece, então, a humanidade, ele já coloca, então, na sua criação, o princípio da arte e da música. E a Bíblia vai nos dizer que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E na igreja onde nós vivemos muito tempo, na primeira igreja batista do Alcântara, a minha esposa, ela viveu lá toda a sua vida, e o pai dela faz parte de um conjunto. É um conjunto ou um coral? Um coral, Cantores de Jubal. E eu até então desconhecia, não é? Que depois eu comecei a estudar e vi que eles tinham esse nome baseado ao pai da segunda Bíblia, na humanidade daqueles que instruíram
a música e a arte. Depois, só para terminar esse pensamento, diz assim: Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Então, aqui já havia fogo, já havia indústria, já havia metalúrgica. É claro que dentro desses conceitos, mas nós vemos aqui o Senhor, então, conduzindo todas as coisas, e Ele, então, criou a música no céu, mas no início da criação, então, Ele estabelece. Então, nós vemos a música desde o início no Novo Testamento. Agora, vamos para a primeira referência, nós vimos aqui de instrumentos, agora a primeira referência bíblica de cânticos. Vamos para a apostila. Mas a primeira referência a um cântico completo na Bíblia é o canto circunstancial de Moisés, por essa passagem pelo Mar Vermelho e a derrota dos perseguidores egípcios. Vamos para Êxodo capítulo 15, nós vamos ver então a primeira revelação bíblica sobre o cântico. Êxodo capítulo 15. Mas é interessante saber também que a história, ela revela que, e a Bíblia também, que o povo de Deus, os filhos de Jacó, viveram muito tempo no Egito. E quando se olha para a cultura, há muitas imagens dos egípcios com instrumentos, então era uma realidade já no mundo antigo. Mas, biblicamente, este é o primeiro registro de cânticos, na saída do Egito, o capítulo 15 diz assim, olha: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. A primeira registro bíblico do canto na Bíblia. Então, veja o versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar e o cavalo e o seu cavaleiro. Lembra que nós falamos nosso primeiro encontro, que no culto é preciso fazer a recapitulação dos atos de Deus, daquilo que Deus fez. Então, aqui é o que Moisés está fazendo. Ele está glorificando a Deus por aquilo que Deus fez. Então, ele está louvando ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar e o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra, o exército do faraó. E ele continua cantando, então ensinando o povo. Então, nós vamos ver aqui a primeira referência no Antigo Testamento de um canto, é para glorificar a Deus, para relembrar os atos de Deus, para dar a Ele louvor. Aqui há contrição, aqui exaltação. Então, são referências bíblicas para a música no culto. Depois nós vamos ver outras questões. Por exemplo, esta questão aqui é muito importante, está na apostila, que está dito o seguinte: o canto era responsivo. O que isso significa? Diz assim, o canto era responsivo e acompanhado ritmicamente por tamborins. Moisés cantava, as mulheres tocavam instrumento, mas o povo participava. Então, o culto, já no Antigo Testamento, nos aponta para isso, para a participação da igreja. Então, Moisés compôs um cântico, uma letra, havia participação dos instrumentistas, mas não era só ele que cantava. Então, toda a igreja, que a palavra igreja é assembleia, toda a assembleia, então, estava participando do culto a Deus. Então, isso é importante. Mas existem ainda outros momentos de cânticos no Antigo Testamento. Não está na apostila, mas eu vou dar algumas referências para vocês, se vocês quiserem anotar. Outros momentos de cânticos, Números 21, 17 e 18. Esse momento é o momento da escavação de um poço chamado Bir. Não é? O povo, então, eles estavam sem água,
E eles oram, Moisés ora, fala com o Senhor, e Deus, então, a partir do momento que eles escavam um poço, a água brota, e eles começam a cantar. Então, aqui, aponta para outro elemento do culto, da música, ações de graças. Então, nós cantamos também para dar graças. Eles deram graças pela água. É por isso que nós cantamos, eu te agradeço. Não é? E há poucos dias nós cantamos, não sei se foi a ministração do irmão Marcos ou da Júlia, que nós cantamos há poucos dias, eu te agradeço, não foi? Um dos dois. Então, depois há uma outra passagem em Juízes, capítulo 5, do verso 1 a 31, da vitória de Débora e Baraque. Não é? Elas derrotam os seus adversários e é um momento de júbilo, de quê? De celebração pela vitória conquistada. Depois ainda há também, os irmãos conhecem, 1 Samuel 18, 6 e 7, que é um cântico da vitória de Davi sobre Golias. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Davi e Golias, derrotou Golias, ele e Saul estavam voltando e as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, cântico. Nós vemos, então, esses tipos de cânticos no Antigo Testamento. Vamos seguir para o segundo tópico. Nós vamos entender que, a partir daí, então, há uma grande progressão na música, no culto, no Antigo Testamento, e Davi, então, ele vai instituir e organizar a música no culto, a música no templo, e aqui tem muitas verdades importantes para nós. Vamos para a página 151 da sua apostila, do seu material, a música do culto no templo. Nós vimos, nos primeiros encontros, que no culto precisa ter o quê? Precisa ter ordem, não é? Precisa ter reverência na casa de Deus, mas também é preciso ter organização. E em falar em equipe de louvor, ministério de louvor, esse texto aqui traz-nos muitos princípios para que possamos melhorar aquilo que fazemos para Deus. A música do culto no templo. Vamos para 1 Crônicas, vamos ler os textos primeiro. 1 Crônicas 25. 1 Crônicas 25. Quero lembrar os irmãos que depois, no fim desse seminário, não num período próximo, mas será organizado pela irmã Roberta, líder do ministério, uma reunião para, dentro desses aspectos, debater, não debater no sentido de contendas, mas melhor organizar o nosso ministério a partir desse seminário. Então, por isso também nasceu essa ideia no meu coração de preparar os irmãos para dar mais base para organizarmos melhor ainda aquilo que já temos feito para Deus. 1 Crônicas 25. Diz o seguinte, eu vou ler até o verso 8. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Zesaías, Simei, Assabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som de harpa para dar graças e louvar a Deus. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote Otir, só nome bonito para quem vai ter filhos, hein?
e Maoziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhes nasceram conforme as promessas que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Ele e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens, velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Então, o que nós vemos aqui? E eu quero compartilhar algumas coisas, e a grande parte delas está no seu material. Primeira coisa, a música no templo, no Antigo Testamento, era organizada. Então, todo ministério de música precisa haver organização. Então, as principais informações que temos aqui vão nos apontar para isso. Nós não vamos conseguir entender qual era o ritmo, qual eram todos os instrumentos, mas a Bíblia vai nos dizer aqui que havia vários instrumentos e, muitas vezes, cântico, antifônico ou responsivo. O que nós olhamos aqui como primeiro princípio desta organização? Que havia separação. A Bíblia vai nos dizer aqui que Davi, junto com os comandantes, separou alguns dos filhos de Asaf. Então, todo mundo louvava a Deus. Todo mundo podia louvar. Todo mundo podia cantar. Mas para exercer o ministério no templo, havia separação. E isso nós olhamos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a escolha de pessoas para servir e ministrar a Deus. Então, nós não podemos, como igreja, já estou falando por uma aplicação, com uma palavra bem colocada, pegar qualquer pessoa para ministrar a Deus. Então, nós olhamos aqui que essas pessoas, elas foram separadas. E olha o que diz o texto. Alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar. Então, ministério é serviço. Então, algumas pessoas foram preparadas para servir. Aí, algumas ao som de harpas, liras, símbolos. Esta é a lista dos escolhidos. Então, nós podemos ter coral, a igreja pode cantar em congregação, mas para o serviço, e nós vamos ver mais detalhadamente para frente, para o serviço de ministério de música, as pessoas precisam ser escolhidas. Esta é uma função de quem? Dos líderes. A Bíblia diz aqui, Davi junto com os comandantes. Então, nós precisamos organizar sempre o serviço. E o que nós vamos ver? Vamos ler a apostila no segundo parágrafo. Havia 3 líderes responsáveis nomeados por Davi, da tribo dos levitas, Asaf, Emã e Jedutum. Estavam divididos por família e por funções. Então, dentro de uma organização, de uma equipe de música, ou de um ministério de música, tem que ter pessoas escolhidas, cada pessoa com a sua função. É isso que a Bíblia nos diz. É preciso haver cooperação, mas, como diz hoje uma gíria popular, e os jovens conhecem bem, cada um no seu quadrado. Então, precisa haver função, isso é organização, para o melhor serviço a Deus. Então, pessoas escolhidas, organizadas para esta função. Mas olha que interessante, vamos continuar lendo a apostila. Havia 3 líderes responsáveis, nomeados por Davi, da tribo dos levitas, Asaf, Emã, Jedutum, estavam divididos por famílias e por funções. Cada pai cuidava dos seus filhos no ministério de profetizar ao som de música.
Mas sabe o que nós vamos ver aqui? Que havia comunhão dentro desta organização, porque haviam famílias. Diz assim, olha, Asaf, apostila, estou lendo, Asaf estava diretamente sob a supervisão do rei. Um outro princípio de organização, liderança. Todo ministério é preciso ter liderança. A Bíblia vai nos dizer que haviam 3 pessoas responsáveis, mas um era o responsável, era o supervisor. E esta palavra aqui, supervisor, ela significa a mesma palavra que é usada no Novo Testamento para bispo. Supervisor, dentro deste contexto, é aquele que olha por cima. Mas não quer dizer que ele olha por cima com um olhar altivo. É alguém que vai olhar e vai organizar o serviço. Então, a Bíblia nos diz que eles trabalhavam, verso 6 diz isso, olha. Verso 6, todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo. Então, se há supervisão, se há liderança, o que tem que haver na organização? Submissão. Então, para que a equipe funcione bem, e assim que funcionava no templo, havia responsáveis, cada um na sua função, mas quem tocava, estava debaixo de uma missão. Então, para que as coisas funcionem bem, é preciso organização, cada um no seu quadrado. Então, se você toca bem para o Senhor, mas você precisa estar debaixo de uma liderança. Se você lidera, você também está debaixo de uma liderança, porque a Bíblia nos diz que esses homens estavam debaixo da supervisão do rei. Então, quando as coisas funcionam assim, as coisas fluem. E o que mais que nós podemos aprender aqui? Vamos continuar lendo. O total era de 288 músicos. O mesmo versículo traz um importante detalhe. Ele e os seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor ao Senhor. Para que haja organização, é preciso capacitação e preparo. Então, meus irmãos, é assim que nós olhamos para o serviço do templo. Não basta você ser escolhido, não basta que eu seja escolhido, não basta que eu tenha talento, é preciso preparação. A Bíblia nos diz que esses homens, eles estavam preparados e eram capazes. Isso significa, sabe o quê? Que eles cantavam bem, tocavam bem. Então, uma aplicação. Como tem sido o nosso serviço no ministério do Senhor? Nós estamos nos preparando? Nós estamos nos capacitando? Queridos irmãos, eu não conheço música, mas estou procurando conhecer a Bíblia. E estou trabalhando e dou graças a Deus porque vocês estão aqui, porque estão se capacitando e se preparando para servir melhor. Então, é isso que o Antigo Testamento, ele nos aponta. Mas sabe o que é interessante também? Eu quero fazer uma aplicação aqui, é que estas pessoas, eles estavam debaixo da mesma visão, eles estavam em sintonia com o rei. Então, você precisa, nós precisamos estar em sintonia. A equipe de louvor, o ministério de louvor, aqueles que fazem solo, aqueles que tocam em conjunto, nós precisamos todos estar em sintonia. Eles estavam em sintonia com o rei. Não pode ser o pastor ter uma visão e o ministério de louvor e a equipe de louvor tem uma visão diferente. Não é assim que as coisas funcionavam e funcionam na Bíblia. Tudo precisa ter ordem, precisa ter organização. Mas a Bíblia também vai nos apontar aqui para um outro detalhe, que essas pessoas, olha lá o último verso, verso 8. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhe sua responsabilidade. Sabe o que nós vemos aqui, e isso não está na apostila? Diversidade. Havia jovens, mas havia velhos.
Havia mestres, mas haviam discípulos. Então, tem uns que sabem um pouco mais, outros sabem um pouco menos. Um é de uma geração e o outro é de outra geração, mas com um só propósito: se organizar para glorificar a Deus. É isto que a Bíblia nos aponta. Amém? Depois vamos para o segundo tópico, 3:2:2. Qualificação. Alguns detalhes saltam aos olhos do estudante do assunto. Agora nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 15, verso 21. Eu preciso correr. Misericórdia. Vamos lá. 1:22 diz assim: que Ananias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Então, nós precisamos, cada vez mais, nos qualificar para fazer a obra de Deus com competência, com qualidade. A Bíblia vai nos dizer, nesse texto, ainda, que eles celebravam ao Senhor. Este momento é o momento de trazer a arca. E a Bíblia nos diz que eles cantavam cânticos alegres que combinavam com a ocasião. Então, é preciso ter capacitação, mas é preciso também ter esta visão. O ponto seguinte, ponto 3, participação da congregação. Nós já lemos esse texto em Êxodo 15:1. Diz o seguinte: desde o primeiro cântico registrado na Bíblia, nota-se a participação ativa do povo. Em várias partes do Antigo Testamento, refere-se a ênfase a esta participação, inclusive com convocações vindas do próprio Deus. O livro dos Salmos mostra numerosos exemplos. Um dos maravilhosos exemplos da formação de coros por meio da participação da congregação está registrado em Neemias 12, 27-46. Nós não vamos ler, eu só vou mencionar. Nesse texto de Neemias, a Bíblia nos diz que eles reconstruíram o muro de Jerusalém. E a palavra de Deus, então, nos diz nesse texto que eles formaram um grande coral. E a Bíblia nos diz que um coral vinha de um lado, o outro coral vinha de outro lado, eles se encontravam em um lugar e adoravam o Senhor. Participação da congregação, com ministração da palavra de Deus, com coreografia. Mas o texto vai nos dizer que a congregação participava. Então, a música no Antigo Testamento, ela aponta para a participação da Assembleia. Então, nós precisamos sempre pensar, e tem um tópico que nós vamos falar amanhã, sobre a direção da música, da ministração, que ela é para Deus, mas ela é também para a igreja. E é preciso envolver a igreja. E o que tem acontecido nos nossos dias, nós também veremos isso a seguir. Muitas pessoas se colocam no altar, ou no púlpito, ou na plataforma, graças a Deus aqui não acontece isso, mas como estrelas, o povo cante junto com eles. Então, a Bíblia nos aponta aqui no Antigo Testamento a participação da congregação, e nós precisamos pensar sempre nisso. Nós vamos para as reflexões práticas e vamos ter uma pausa. Há muitas lições que devem ser observadas a partir do estudo da música do Antigo Testamento. É impossível, em curto espaço, destacar todos, mas algumas delas são fundamentais. A primeira delas, a reflexão daquilo que nós ouvimos. A música do culto era direcionada para a glória de Deus. Então, precisa ser uma adoração teocêntrica. Deus centro, Deus no centro. Então, a adoração precisa colocar Deus no centro da adoração e não o homem. Deus pode nos usar para ministrar para pessoas, mas a Glória 14 vai falar sobre isso quando a arca ela foi transportada.
o texto diz assim: os sacerdotes haviam se purificado, estavam organizados, vestidos de forma adequada e com instrumentos e vozes unidos. Louvavam ao Senhor, agradecendo pelo momento glorioso. E o que aconteceu? Então uma nuvem encheu o templo do Senhor e a glória do Senhor encheu o templo. Isto é louvor e adoração bem-sucedidos, executado por pessoas santificadas, separação, santificação, pessoas santificadas, organizadas, unidas e com um único objetivo: adorar e glorificar a Deus. Então, a música no Antigo Testamento aponta para a glória de Deus. Depois, preciso trazer uma resposta à questão da irmã Mônica na última palestra. Quem são os músicos? Nós vamos ver agora. Desde alguns anos, há uma onda de líderes que insistem em denominar os líderes de música da igreja de levitas. Não, ninguém é levita no momento, a não ser que pertença à tribo de Levi. E os levitas do Antigo Testamento eram sacerdotes, porteiros, os que ofereciam holocaustos, tesoureiros, que exerciam funções no templo ou longe dele. Portanto, o termo não cabe aos músicos, a não ser que se incluam todas as funções da igreja atual como levitas: pastores, zeladores, secretários, presidentes das organizações. Mas os músicos devem ser santificados e separados para esse ministério. O que significa? Que levitas eram filhos de Levi. E haviam 3 gerações dos filhos de Levi e de Arão: os coatitas, os meranitas e os gersonitas. Cada um tinha uma função. Por exemplo, os coatitas eram aqueles que carregavam a arca, eram aqueles que traziam os utensílios do templo, eram aqueles que carregavam o templo em varais. Então, esses eram levitas. E por que nós não somos e não há levitas hoje nesse sentido? Primeiro, porque não há ninguém, músico, que são filhos de Levi. Mas a resposta principal não é essa. A resposta principal é porque agora existe um outro sacerdócio. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 7. O sacerdócio naquele tempo era o sacerdócio levítico. Agora nós estamos debaixo do sacerdócio real. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus. A Bíblia nos diz que todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos ministrar, todos nós podemos louvar a Deus. Nós vamos encerrar, mas vamos ler Hebreus 7, de 11 a 18. Hebreus 7, de 11 a 18. Jesus é semelhante a Melquisedeque, é o que diz esse texto. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, nós agora estamos debaixo da lei de Cristo. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Então, não há levitas hoje dentro deste contexto, depois você lê até o verso 18, porque agora nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Primeiro, por isso que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai nos dizer: vocês são geração eleita, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Então, hoje, todos nós ministramos diante de Deus.
Então, todos nós somos sacerdotes. Então, cada crente, cada servo do Senhor, ele pode ministrar a Deus. Nesta época, só os levitas entravam no santuário. Agora, o novo e vivo caminho foi aberto e todos nós entramos diante do Santo dos Santos. Então, nós somos sacerdócio real. Amém, meus queridos irmãos? Depois, um outro tópico muito importante, mas eu vou comentar sobre ele futuramente dentro de outro estudo. A música no Antigo Testamento não dá espaço para uma nova doutrina. Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer um intervalo agora. Quando voltarmos, eu vou abrir a oportunidade para, se alguém quiser fazer uma pergunta ou um comentário deste tópico, dessa unidade que estudamos agora. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.